Saudações jovens, aqui quem está falando é o professor Gabriel e estou passando aqui mais uma vez para a gente discutir um pouquinho na disciplina de transmissão de calor aplicada, só que dessa vez para a disciplina de laboratório. Eu queria começar com vocês então a nossa primeira aula usando o ANSYS CFX. O elemento que eu separei para a gente estudar no dia de hoje é um bocal convergente e divergente que está muito mais associado com uma aula de mecânica dos fluidos do que propriamente de transmissão de calor. Mas agora, jovens, a gente vai estar resolvendo tudo. McFlu e Transcal, tudo junto em um processo único, tá legal? Diferente do que a gente vinha fazendo até agora, que o problema é 1D, 2D, assim por diante, não. A gente já vai tratar todo o problema basicamente na forma tridimensional. E o método que o CFX usa para resolver o conjunto de equações, que é massa, quantidade de movimento e energia, é o método dos volumes finitos. É um pouquinho diferente do que vocês viram para diferenças finitas, mas a ideia filosófica por trás é parecida, tá legal? Então, no dia de hoje eu queria começar com vocês a resolver um probleminha, que é o que está sendo projetado para vocês. Esse aqui é o nosso bocal convergente e divergente. A primeira hipótese é que nós estamos estudando isso em regime permanente, sem transferência de calor, então não tem Transcal nessa condição. Eu tenho fluido incompressível. Meu escoamento que eu estou trabalhando aqui dentro dessa tubulação será ar, numa condição de 1 metro por segundo de entrada, e eu vou jogar para o ambiente. A temperatura aqui dentro vai se manter constante ao longo do escoamento. Tá legal? Então a geometria com as dimensões está indicada para vocês. Uma folhinha também está indicada no Moodle com as dimensões principais desse convergente e divergente. E a minha pergunta para a aula de hoje é conseguir responder como é que eu implemento uma simulação no CFX de um dispositivo como esse e como é que a pressão e a velocidade variam. É um tanto quanto óbvio e esperado que uma noção básica de expectativa desse problema os senhores já têm, porque já estudaram McFlu. Então, eu espero que na garganta a velocidade vá aumentar e, obviamente, a pressão vá diminuir, por causa de troca entre energia cinética para energia na forma de pressão e vice-versa. Tá legal? Então, a gente pode começar abrindo o Workbench. Esse Workbench ele é a plataforma de solução da ANSYS. Então, para você poder abrir essa plataforma de solução, que um dos softwares que a gente vai usar, que se chama CFX, ele está dentro dessa plataforma, você vai vir aqui, digite aqui para pesquisar, escrever a palavra Work em inglês, e ele vai mostrar para você o Workbench e a versão que você tem instalado na sua máquina. Agora, eventualmente você pode ter uma versão diferente da minha. Não costuma ser muito diferente entre versões, tá bom? Então eu vou abrir aqui o Workbench 2020. Essa plataforma de soluções aqui, ele tem vários programas, inclusive da parte estrutural. Lembra que nessa aula a gente não fala nada sobre a parte estrutural, tensão, deformação e tudo mais. Nota também que é importante que você atribua um lugar para gravar o arquivo e não pode ter nenhum tipo de acento, cedilha, espaço ou caractere especial. Toma muito cuidado com isso, tá? Se a sua janela não estiver exatamente igual à minha, não tem problema. Para você resetar esse conjunto de visualização de janelas, você pode vir aqui em View, Reset Workspace ou Reset Window Layout. E ele vai dar uma reescalada em tudo se por acaso você clicou em alguma coisa errada. Para iniciar o processo da construção da sua simulação, eu vou dar um duplo clique em Fluid Flow CFX. Ele gera uma estrutura mínima necessária para a gente conceber a simulação. Então, primeiro eu preciso de uma geometria, depois eu vou fazer a discretização, que é divisão, que ele chama de mesh, depois eu vou aplicar as condições de contorno, resolver o conjunto de equações e, por fim, fazer a análise dos resultados. Então, esse aqui são os 5 etapas mínimas para a gente poder fazer a nossa análise. A primeira etapa que eu vou conceber com vocês é a construção de geometria. Você pode fazer essa etapa ou num software de CAD que você quiser, ou aqui dentro do próprio Workbench. Cuidado, hein? Essa ferramenta de CAD que ele tem disponível é bem simples.
mas é uma ferramenta que já está incluída no pacote. Eu vou usar ela porque está disponível. Se você não quiser usar, você pode simplesmente usar um software de CAD que você quiser, como por exemplo o NX, o CATIA, SolidWorks, ProEngineer, seja lá o que você quiser. Muito bem, o que eu vou fazer aqui? Construir a geometria. Só que antes de fazer isso eu já vou salvar os arquivos para ele guardar a estrutura e eu não perder nada no processo. Então eu vou vir aqui em File, Save. Como a máquina é minha, eu destinei uma pasta no C, que eu tenho certeza que ali não vai ter nenhum caminho com acento nem C cedilha. Vim aqui no C, criei uma pasta chamada ANSYS Aulas, deveria estar no plural, porque será mais do que uma aula. E dentro dessa pasta, eu vou criar o nome do arquivo, que não pode ter acento nem C cedilha. Estou sendo bem chato nesse ponto. Então isso aqui vai se chamar aula convergente divergente. O underscore, né, o underline, perdão, pode ser usado sem nenhum tipo de problema. Salvar, bonitinho. Já está guardado a estrutura, ele não fica jogando isso dentro de um arquivo temporário que pode ser que você perca, dependendo do tamanho do arquivo que fica, ele pode se perder no processo. Muito bem. Vamos começar construindo a geometria. Não se esquece, você pode fazer isso em qualquer outro software de CAD, pular essa etapa e fazer assim: desenho no software de CAD que eu quiser, botão direito em Geometry, Import Geometry e pego o arquivo do seu outro CAD. Ah, professor, eu quero fazer aqui mesmo porque eu não tenho outro CAD instalado. Não tem problema, eu vou clicar com o botão direito em Geometry e abrir esse Design Modeler. Se por acaso aparecer alguma janela de você gostaria de participar de um survey, de uma pesquisa, etc., fique à vontade, pode clicar em sim ou não, aí é gosto do freguês, você escolhe. No meu caso eu já entrei uma vez, então ele não vai fazer essas perguntas, tá? Com você, se dá sim ou não, só para se livrar dessa janela. A geometria que a gente tem disponível, ela está obviamente em milímetros, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é setar a minha condição de dimensão para milímetros na ferramenta e eu vou desenhar metade desse perfil e fazer uma operação que é uma operação de revolução, um revolve. Então, aqui nessa ferramenta, a ideia dela é igual a qualquer software de CAD. Faz um esboço, desse esboço, revolução, extrusão, soma ou subtração. Aí você escolhe. Então, nesse caso, eu vou começar a desenhar no plano XY, vou dar um clique nele. Vou achar um ícone, que é um ícone de New Sketch. Vou clicar em New Sketch. Aqui eu clico no New Sketch 1. E para desenhar olhando perpendicular esse plano, tem num dos seus ícones aí um bonequinho olhando para um plano. Você vai clicar nesse cara, ele vai olhar perpendicular ao teu desenho. Nota, é importante que você coloque as unidades em milímetros, senão os negócios vão ficar bem esquisitos. Então aqui eu vou vir aqui em Units, milímetros, tá? Ele já vai mudar a escala. Mudou a escala, clica no bonequinho olhando o plano de novo. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Desenhar aquela forma da revolução, a forma básica. Então eu vou clicar aqui em Sketching e para fazer o desenho da forma básica eu vou usar uma Polyline. Aonde você começa a fazer o seu desenho é muito particular de você mesmo. Eu vou escolher arbitrariamente começar do 00 do modelo. Nota que existem pontos de ancoragem. Então, por exemplo, se eu passar o mouse aqui, vai aparecer o C, que é um ponto de ancoragem com essa linha. Se eu passar o mouse aqui, vai aparecer o C de novo, que é um ponto de ancoragem com essa linha. E se eu passar o mouse perto dessas duas, dessa união das duas, vai aparecer um Pzinho, que é um ponto de ancoragem no 00 do sistema. Vou começar por ele. Então vou marcar esse P, vou subir fazendo uma linha na vertical. Observa que aparece um Vzinho aí, e esse Vzinho significa que ele vai travar um constraint de verticalidade nessa linha. Depois eu vou construir o trecho de entrada reto da tubulação, que é um constraint na horizontal. Depois eu vou fazer o plano inclinado, que é o processo de convergir o seu escoamento. Mais uma região de linha horizontal. Depois, de novo, um plano inclinado, que é a parte que vai ser o divergente do seu bocal. Por fim, mais um horizontal. Na verdade, não seria por fim, né? Mais um com constraint na horizontal. Vou descer, agora sim, por fim, no último na vertical. Só que cuidado, hein? Eu preciso pegar no final dessa linha. Então, no final dessa linha aqui, vai ter um constraintzinho C com o constraint da vertical. Vou dar um clique. E para fechar essa forma geométrica,
botão direito, Close End. Legal, ó, ele fechou aqui a forma básica do meu bocal convergente e divergente. Se eu quiser clicar, posso clicar no bonequinho e ele dá uma recentralizada em tudo de novo. Vamos começar colocando então as cotas verticais. Então vou vir aqui ó, em Dimensions e vou atribuir 3 cotas verticais. Então, aqui vertical, primeira, segunda, terceira. Um clique aqui, terceiro. Perfeito. V1, V2 e V3. Cuidado que você está desenhando metade da forma, então isso aqui seriam raios, tá? Então V1 seria o raio de 40, porque o diâmetro é 80. A garganta da tubulação é 20 milímetros. E a condição que eu tenho para V3 é o mesmo do de entrada nesse caso, que também é 40. Muito bom. Agora eu vou atribuir os ângulos. Nota, eu ainda vou colocar os ângulos, mas não vou modificar. Vou fazer a modificação depois, porque senão ele bagunça todo o desenho. Então aqui eu vou atribuir o primeiro ângulo, que é dessa linha para essa, que é o ângulo de 15 graus. Só que tá vendo, ó, eu teria que fazer alguma continha para pegar o complementar, não gosto. Se isso estiver acontecendo, você clica com o botão direito, Alternate Angle. Também não gostei desse. Alternate Angle de novo. Não gostei desse também. Alternate Angle. Ah, esse aqui é o 15 graus que eu tenho, ele chamou de A4. Legal, mais um. Esse ângulo aqui, ó, daqui para cá, que é 35 graus. Ó. Não quero fazer conta. Botão direito e alternar ângulo, ele vai até ele chegar na posição. Ó. Aqui é 15, aqui é 35. Não muda ainda. Agora eu vou pegar as distâncias na horizontal. Então aqui eu vou pegar a horizontal. Dessa linha até o final, no desenho são 650 milímetros. H6 vale 650. Ah, professor, não dá para ver até o final. Clica no bonequinho olhando o plano de novo, ó. Ele dá uma reescalada na tela. A wheel do mouse para trás e para frente, deixa eu fazer o zoom. Desse ponto até aqui, também é uma medida que ele me deu no desenho. Horizontal, dessa linha até esse ponto, que ele chamou aqui de H7. H7 vale 210 milímetros. E desse ponto até aqui, é uma medida que ele me deu no desenho. No meu caso ele está chamando de H9, mas ele pode chamar no seu caso de qualquer outra coisa. Por exemplo, H8, porque eu errei e eu editei esse vídeo. Então aqui ó, vale 100 milímetros, tá? Então vamos só conferir, as cotas ficaram um lixo do ponto de vista de posicionamento, só para a gente conferir rapidamente. Ó. Então é 100, 220, errei, ângulo de 35, ângulo de 15, diâmetro de 80, diâmetro de 80, diâmetro de 40. Vamos voltar lá. Então tá certo, ó, 40, 20, 40, 650, 220, 100 milímetros. Aqui a cota é 35 graus e aqui o ângulo é 15 graus. Olha que bonitinho. Fiz metade do desenho. E agora, operação de revolução. Clica em Modeling, segura o wheel do mouse pressionado para fazer uma pequena rotação da câmera, aperta o wheel do mouse, tá? Então tá aqui, ó, a sua forma. E agora eu vou fazer a operação de revolução. Tá aqui, ó, Revolve. Clica em Revolve. A geometria que você vai pegar é o plano 1, é o Sketch 1, perdão. Clica em Sketch 1 e dá Apply. O eixo é o eixo de rotação, que é esse aqui, ó. Você vai clicar no eixo e vai dar Apply. Quando você fizer isso, clica em Generate e ele vai fazer a forma. Ó que bonitinho. Ah, professor, mas e os raios de arredondamento? Moleza. Esses raios de arredondamento você vai fazer com a operação Blend aqui. Clica em Blend, raio fixo, e aí eu vou pegar essa e essa. Essas 4 arestas que vocês estão vendo aqui, na verdade esses 4 cantos vivos, que você tem aqui, eles vão ter um chanfro, né? um raiozinho aí, na verdade não um chanfro, sim um raio. De valor igual a 30. Então, escreve aqui, ó, raio 30 e depois marca segurando com o Ctrl as 4 arestas e dá Apply. Ele não fez nada. Ele não fez nada por quê? Porque você não aplicou, clicou em Generate. Pronto. Aqui, ó, perfeito. Nosso bocal convergente e divergente, a geometria construída. Tá? Lembrando sempre que você pode usar qualquer outro software de CAD para chegar nessa mesma geometria e depois fazer uma importação. Vou fechar esse módulo,
Vou voltar para o Workbench e agora eu vou fazer o processo de divisão da peça. Eu vou dar um duplo clique em Mesh. Bom, é muito importante mencionar que o que a gente desenha aqui não é as paredes do tubo. O que você desenha é o caminho que o fluido está fazendo dentro da tubulação. Então esse sólido que você gerou é o caminho interno do fluido, que é chamado de domínio computacional. Como a gente não consegue resolver isso aqui de uma maneira inteiriça, eu vou fazer divisões. Nesse problema, como não tem transferência de calor, a gente vai estar resolvendo a equação da conservação de massa e a equação da conservação da quantidade de movimento. Cada volume que você coloca aí gera pelo menos duas equações, uma para massa e uma para quantidade de movimento. Como é que eu vou fazer para gerar essa divisão? Bom, é sempre importante você começar com alguma para poder discutir. Então eu vou gerar um automático aqui. A malha automática, que é construída em função das dimensões máximas e mínimas da peça, você pode confeccioná-la da seguinte forma. Aqui no Outline Tree, a última opção em Mesh, você vai clicar com o botão direito e depois Generate Mesh. E ele vai te dar um chute de divisão. Ah, professor, isso aí que ele fez, né? Isso aqui são o quê? Volumezinhos? Sim. Se eu cortar essa peça, se eu fizer uma seção aqui e cortar ela, dentro da peça ele populou toda a peça em volumes, tá? Então isso aqui é um conjunto com vários e vários volumezinhos. Para cada volume desse, ele está resolvendo, nesse caso, nesse problema, massa e quantidade de movimento. Então cada volume que você vê aí gera pelo menos duas equações. Ah, mas quantos volumes tem aqui? Moleza. Se você voltar aqui em detalhes, lá embaixo em estatísticas, ele tem 2.700 volumes. Ou elementos, né, que seriam volumes. E se eu tenho 2.500, são 5.000 equações. Bem maior do que qualquer problema que a gente já tenha resolvido na mão por diferenças finitas, né? Ah, professor, mas essa malha é boa? Não. O problema de simulações tridimensionais do escoamento é capturar direito o efeito da camada limite. Então, os volumes que estão próximos da parede, são esses volumezinhos aqui mais próximos, eu preciso colocar volumes de uma maneira mais organizada na parede para poder capturar o efeito da variação de velocidade. Bom, no dia de hoje eu não vou discutir isso com vocês muito. Na verdade, eu não vou discutir com vocês isso. Mas, numa aula mais para frente, eu vou discutir como é que a gente faz para resolver o problema de ter uma malha melhor. Ah, mas eu vou deixar a malha assim? Não. Eu vou pegar e vou colocar arestas ou volumes menores. Então, se você vier aqui, tem uma opção chamada de Element Size. O que é esse Element Size? É a tentativa dessa ferramenta de gerar elementos que tenham arestas na média de 33 milímetros, mais ou menos. O que seria essa aresta média? Como se eu pudesse vir aqui e, obviamente, medir uma aresta aqui e que ela desse algo em torno de 33 milímetros, tá? Deixa eu só fazer uma pausa aqui, né? Seria como se eu pegasse a distância desse ponto até esse. Isso aqui seria um suposto delta. E essa medida é da ordem de 33 milímetros. O que acontece se você diminuir esse delta? Se você diminuir esse delta, você vai conseguir colocar muito mais volumes aí dentro. E é isso que eu vou fazer. Então eu vou pegar aqui e vou mexer nesse tamanho de aresta. Quanto você vai usar? Arbitrariamente eu quero menos, quero ver o que acontece. Então eu vou usar 4 milímetros. Então ao invés de usar 33 milímetros de aresta para cada uma dessas peças, para cada um desses volumes, perdão, a gente vai estar usando 4 milímetros. Ah, professor, ele não fez nada. Você tem que gerar a malha de novo. Ó. Botão direito em Mesh e Generate Mesh. E aí ele vai começar a fazer o processo de redivisão da peça. Só que agora você está colocando muito mais volumes aí dentro. Se vocês lembrarem de diferenças finitas, quanto menor era nosso ΔX, ou a distância entre os pontos, mais preciso era o método. Aqui também é verdade. Quanto mais divisões eu fizer, supostamente mais preciso vai ficar a minha simulação, só que maior é o tempo computacional. Você saiu de 2.500 volumes para
e foi para 117 mil, que vai dar aí mais ou menos umas 240 mil equações. É coisa pra caramba, né? É bem mais do que tudo que a gente resolveu até o dia de hoje. Então, eu vou parar de mexer na discretização, porque existe processo para a gente verificar se a malha é boa ou não, mas eu também não vou discutir no dia de hoje. Eu vou imaginar que essa divisão que a gente fez aqui, ela é razoável e vou seguir para a próxima etapa. E aí depois, numa aula eventual, a gente acaba discutindo o efeito da discretização. Então eu vou fechar esse módulo, vou clicar com o botão direito em Mesh, depois Update, vou salvar e agora eu vou para a parte onde eu coloco as condições de contorno e digo qual é o fluido que está escoando ali, quais são as condições de escoamento. Então eu vou dar um duplo clique em Setup, que é o que a gente chamava antigamente de pré-processamento. Então você está indicando quais são as condições de contorno do seu problema. A primeira coisa que você observa é que você tem um menu chamado de Outline, e é por ele que a gente vai acabar até um momento em que eu concluo as condições do meu problema. Eu vou discutir muito pouco cada checkbox aqui. A ideia é conseguir fazer uma simulação, tá? Então eu vou tentar ser o mais sucinto possível, porque esse vídeo vai ficar gigantesco. A primeira opção que eu tenho são as características da malha. Então ele falou assim, ó, sua malha é um domínio computacional volumétrico que ele chamou de B14 e é composto por todas estas superfícies. Na minha simulação, é uma simulação flow analysis, é uma simulação de escoamento. O tipo de análise que ele quer saber aqui é se você vai estar rodando em regime permanente ou transiente. Vamos dar um duplo clique aqui só para ver. No caso da simulação de hoje, a gente está trabalhando em regime permanente, nada varia com o tempo, então nenhuma modificação vai ser necessária aqui agora. Em detalhes, em Default Domain, que aparece aqui, ele quer saber qual é a condição de escoamento, se é laminar, turbulento, são as características gerais desse problema. Então eu vou dar um duplo clique em Default Domain e vou ter que responder algumas perguntas. Então a primeira condição ele fala assim, aonde é esse domínio computacional? Esse domínio computacional é o B14. Pode ser que você tenha mais do que um, tá? Dependendo da simulação que você estiver estudando. O tipo de domínio, esses caras aqui dentro, né? Isso aqui é sólido, ele é fluido, como é que é? Que domínio é esse? Porque isso aqui podia ser uma aleta. No caso, não é. É um tubo escoando ar aqui dentro. Então, não é uma aleta, mas poderia. Se fosse uma aleta, esse fluid domain que aparece aqui, eu mudaria para domínio sólido. Mas no caso, eu vou manter domínio fluido. Ah, professor, e esse poros e sólido imerso? A gente discute isso mais para frente, senão eu vou ficar para sempre aqui. O fluido 1, que fluido você vai usar? Bom, eu vou usar o fluido de uma biblioteca de propriedades, que é o ARA 25. No caso, hoje a gente está trabalhando com ARA 25 graus Celsius mesmo, então nada para fazer. É um fluido contínuo, o que significa isso? Que cada célula aqui dentro, cada volume aqui dentro, ele é composto por ARA 25. Não tem nenhuma outra composição, né? Ar mais particulado sólido, mais gotículas de água e assim por diante. Então, cada volumezinho que eu tenho aí é só ar. A pressão de referência seria supostamente qual é a pressão externa a esse volume de controle. Vou imaginar que seja a pressão atmosférica, 1 atm, que seria a pressão 101.325 Pascal. Tá? Buoyancy, o que é isso? Efeito gravitacional. Quando que o efeito gravitacional é importante? Na convecção natural. Em escoamentos forçados, o efeito gravitacional é irrisório. No caso, esse aqui é um escoamento forçado, vou ignorar o efeito da existência da gravidade. Rotação do domínio. Rotação do domínio seria, esse cara podia estar fazendo um processo de rotação assim, ou ser uma centrífuga e estar fazendo um processo de rotação assim, ou estar girando. Isso aqui podia ser, por exemplo, o peão do baú. Mas no caso não é. Então eu não tenho rotações atribuídas a esse domínio computacional, então não vai ter movimento do domínio. Aqui, deformação da malha. Isso aqui podia ser uma bexiga. À medida com que eu injeto ar por aqui, isso aqui podia estar expandindo ou reduzindo. Não é o caso também, então eu também não tenho deformação da malha. Fluid Models, lá em cima. Sim, não tenho transferência de calor, então é um escoamento isotérmico e modelo de turbulência é um universo paralelo para ser discutido. Então, aqui existem vários modelos e dependendo da aplicação que a gente tem, a gente seleciona um específico. No dia de hoje, eu vou usar o KY.
E aí, se você estiver se perguntando qual que eu uso na minha vida profissional, aí você vai ter que estudar qual é a aplicação e ver qual modelo de turbulência está testado para a aplicação que você tem. A rigor, para escoamentos internos, mais ou menos o KY funciona relativamente bem, tá bom? Muito bem. Como você sabe que é escoamento turbulento? Ora, você pode calcular o Reynolds. Se você calcular o Reynolds nesse diâmetro, dá alguma coisa da ordem de 5.000. Maior que 4.000 ou maior que 2.400, depende do autor que você estiver usando, né? Você vai ter a condição de escoamento turbulento. Então, vai ter turbulência e eu estou usando um modelo matemático para isso. Escoamento isotérmico, não existe combustão isotérmica e não existe radiação térmica isotérmica. Então, ambos também não existem aqui. Perfeito. O que eu vou aplicar de condição de contorno? Bom, eu tenho uma entrada, então eu tenho uma condição de contorno de entrada. Como é que eu faço para criar isso? Moleza. Botão direito em Default Domain, Insert Boundary, e o nome dessa condição de contorno eu vou chamar de entrada. Lembrando que você nunca pode usar acento ou qualquer caractere especial. Entrada. A entrada, qual é o tipo de condição? É uma inlet. Podia ser uma outlet, que seria uma saída. Uma abertura serve para a situação onde eu não sei se aquela face, o fluido vai estar entrando ou saindo, aí eu uso um opening. Uma wall é condição de contorno de parede. E simetria é quando eu tenho simetria do escoamento. Se você pensar um pouquinho, essa geometria que a gente está usando hoje daria para resolver com condições de simetria. Mas na próxima aula que eu estiver falando do CFX, eu mostro para vocês como isso funciona. Muito bem. No caso é uma inlet, e aonde eu aplico? Você clica na palavra location e pega a face que está mais próxima da garganta, que seria essa. No meu caso, meu computador chamou essa face de F2114. No seu caso, pode ter chamado de qualquer outra coisa. Tá? Aqui, detalhe das condições de fronteira. Eu vou atribuir uma velocidade para todos os vetores sobre essa superfície. Cuidado que ele só indica setinhas nas bordas aí, tá? Mas é só ilustrativo. Ele está atribuindo todo mundo que tiver sobre essa superfície o mesmo valor de velocidade. Então aqui, ó, em Mass and Momentum, o Normal Speed, eu vou colocar o valor da velocidade, que é, por exemplo, 1 metro por segundo. Escrevo 1, clico na tela em algum lugar, para ele atribuir a unidade ao valor que você colocou. E esse campo sobre turbulência diz respeito a estudar o modelo de turbulência. Está relacionado com como o fluido chega nessa superfície. Se está mais bagunçado, menos bagunçado. E aí eu tenho uma intensidade e depende do modelo. No caso aqui eu vou deixar a intensidade média mesmo. Perfeito. Se você clicar em OK, ele vai falar, ó, todos os vetores da velocidade nessa face têm valor igual a 1 metro por segundo. Legal, condição de contorno de entrada. O que mais eu tenho? Uma saída. Vou criar uma condição de contorno de saída. Botão direito em Default Domain, Insert Boundary, vamos chamar esse cara de saída. Se é uma saída, minha condição de contorno será uma outlet. Eu vou aplicar essa outlet na face oposta à entrada. Clica com a wheel do mouse pressionada, rotaciona e pega, né? Obviamente você tem que clicar no Location, e pega essa face que é a face oposta à entrada. Aqui em cima, no detalhe das condições de fronteira, sim, é uma saída subsônica, não tem o escoamento supersônico 1 metro por segundo com ar, em pressão basicamente atmosférica. A pressão de saída é a pressão atmosférica, só que na escala efetiva. Cuidado que em inglês, relative é efetiva. Então, pressão atmosférica na escala efetiva vale 0. Então aqui a minha pressão vale 0. Vou dar um OK. E ele vai indicar que é uma saída. Então o que eu dei de condição de contorno? Uma velocidade na entrada, normal, né? Perpendicular à face que eu peguei, e uma condição de saída. Ah, professor, é só isso? Não. O que falta você dizer? Isso aqui é uma parede e ela está parada. Então eu tenho uma condição de contorno que é uma condição de contorno de não permitir que o fluido escorregue sobre a superfície da parede, que é justamente a existência do princípio da aderência. Mas olha que legal, tudo que você não falou nada, ele automaticamente jogou nesse bolo chamado de Default Domain Default. Vamos renomear. Botão direito e Rename, e eu vou chamar esse cara aqui de parede. Parede. Tudo que você não falou nada, ele jogou nesse Default Domain Default, e aqui se eu der um duplo clique em parede,
ele automaticamente usou a condição de contorno de wall. Legal. E aqui em cima, detalhe das condições de fronteira. No slip wall. Slip é de escorregar. Então é sem escorregamento na parede, ou seja, está usando o princípio da aderência. Perfeito. Smooth wall é parede lisa, tá? Ah, professor, mas eu não vou atribuir uma rugosidade? Não. Então deixa a parede lisa nesse primeiro caso mesmo, né? Eu poderia atribuir um determinado valor de rugosidade, mas nesse caso eu não quero. Aplicamos todas as condições de contorno necessárias para o problema, eu posso resolver o problema e eu posso fazer a análise dos resultados. Agora, existem N outras coisas que eu preciso discutir com vocês, só que nessa aula eu vou simplesmente pular essas outras informações. Então, para fazer a parcela de simulação, eu vou fechar essa janela, vou voltar para o Workbench, vou salvar, File, Save, vou rodar a simulação, botão direito em Solution e Update, esperar alguns minutos e olhar os resultados. Esse processo pode demorar de 1 até 5 minutos, dependendo do seu computador. Muito bem, uma vez que eu rodei a simulação, com as condições de contorno indicadas, eu vou abrir os resultados. Vou dar um duplo clique em Results. Quando você abre os resultados, ele não mostra absolutamente nada. Então eu tenho que pedir para fazer a visualização nas variáveis que me interessam. Então como é que eu vou construir? Eu pedi para ele me mostrar, por exemplo, algumas condições aqui. Eu vou pedir para ele fatiar a peça exatamente no meio. Então eu vou criar um plano de referência. Como é que eu faço para criar esse plano? Você vai vir aqui em Insert, Location, Plane. O plano que eu vou fazer, ele vai se chamar plano 1 mesmo, tá? Eu vou dar OK. E é um plano que vai cortar a minha peça no eixo XY aqui, com Z igual a 0. Então eu vou fatiar metade da minha peça. Vou dar um OK. Isso aqui vai servir para visualizar mapa de cor. Mas eu não quero ficar vendo esse quadro branco aqui. Ele está aqui na minha guia Outline e eu vou desmarcar ele. Ele existe, mas eu não quero ficar visualizando. E agora eu quero, por exemplo, ver um mapa de cor. Vamos começar com velocidade. Então eu vou vir aqui em Insert Contour. O nome vai ser Contour 1 mesmo. Aonde eu quero ver esse Contour 1? Location. Eu quero ver ele no plano 1 que eu criei. Qual variável eu quero ver? Velocidade. Então vou pegar aqui, ó, Velocity. Velocidade é resultante, né? Seria velocidade resultante. O número hashtag of contours é o número de gradientes. Vamos usar um 50, só por desencargo de consciência. Eu vou dar apply aqui, ó. Olha que bonito isso, né? Então, o que você está vendo aqui é um bocal convergente e divergente. Então, o fluido foi injetado aqui. Na região de garganta, a velocidade está aumentando violentamente e ele está atravessando. Só que olha que legal. Como o teu ângulo de saída ele é muito abrupto, descolou a camada limite. Aqui, provavelmente, eu tenho a formação de um vórtice. Eu tenho que ver um comportamento inverso para a pressão, porque se a cinética está aumentando na garganta, o trabalho das forças de pressão tem que estar diminuindo. Então, se você mudar de velocity para pressure e der apply, o comportamento que a gente vai ver é o contrário. Então, entrada, a pressão é alta, a garganta e a pressão é mínima e depois a pressão vai aumentar de novo. Alguém vai falar assim, mas por que a volta fica vermelha igual aqui? Porque você não fez o escoamento ideal. Eu estou perdendo energia, só que eu estou perdendo energia na forma de pressão. A perda de carga basicamente foi convertida em queda de pressão. Então a pressão na entrada é maior que a pressão na saída, e isso é esperado mesmo que aconteça. Muito bem. Só isso? Não. Por exemplo, eu posso tentar fazer as linhas de corrente. Então, para traçar as linhas de corrente, é bem simples. Você vai vir aqui, ó, Insert, Streamline. O nome eu vou deixar Streamline 1 mesmo. Start from. Começa a desenhar a linha de corrente a partir da onde? Start from, entrada. Então eu quero que ele comece a desenhar a partir da entrada. E da entrada para frente. Da entrada para frente a direção é forward, tá? E aí o número de pontos, se eu usar 25 é muito pouco, eu vou usar uns 500 pontos. Espero que o seu computador dê algum. Apply. Ó, aqui, ó. Esse aqui é o caminho preferencial do fluido, né? Então, aqui provavelmente eu tenho a formação de uma estrutura
que é uma estrutura vorticial. Aí alguém pode estar perguntando assim, mas por que eu não consigo visualizar o vórtice aqui? Porque nenhum dos vetores que ele usou, nenhum dos pontos de entrada que ele usou, acabou entrando dentro dessa região de esteira. Aí você fala, mas eu quero com certeza ver essa região. Moleza. Só que eu vou ter que criar outro plano. Então eu vou criar um plano, vou vir aqui em Insert Location Plane, plano 2, e agora eu vou fatiar no eixo YZ. Então vai ser um corte YZ, e o meu X tem que estar mais ou menos por aqui. Vamos tentar um 0.27, mais ou menos, e vou dar um Apply. Ó, meu plano está aqui. Então agora eu vou mandar ele usar esse plano para traçar as linhas de corrente. Então eu vou voltar no meu Streamline 1, dar um duplo clique nele, e ao invés de usar entrada, como sendo Start From entrada, eu vou pegar Start From Plane 2. E ao invés de traçar só para frente, eu vou usar Forward and Backyard, na direção lá embaixo. E vou dar Apply. E ele pega o efeito da estrutura de rotação, né? Então isso que os senhores estão vendo aqui é devido ao descolamento da camada limite na saída do bocal. Quando ele vai fazer o processo de divergente, né? Ele vai expandir, ele não consegue acompanhar a geometria da lateral do tubo e ele descola. Isso acontece por causa do gradiente adverso de pressão, que foi explicado para vocês em N outras ocasiões, né? Então aqui eu tenho a minha condição de gradiente adverso, descolou a camada limite, formação de vórtice. Acho que ficou muitos pontos, talvez lá se eu usar uns 200, ou usar uns 100, talvez fique um pouco mais visual do que está aqui. Ó. Aqui, ó. Isso aqui é basicamente a minha geometria, minha região de recirculação, que é de um vórtice. Alguém vai falar por assim, mas não está simétrico. Não, sua malha é grosseira. Então eu não esperaria ver nenhum grau de simetria no processo com uma malha tão grosseira que nem a que a gente usou aqui no problema, tá? Então isso aqui seria basicamente a ideia de uma região ou de uma simulação usando um bocal convergente e divergente. Isso aqui é muito bonito, né? Professor, eu quero ver a ideia de um perfil de velocidade. Não tem problema. Vamos desmarcar algumas coisas aqui. Eu vou desmarcar esse contour 1, vou desmarcar esse Streamline 1. E vou desmarcar esse plano 1 aqui também, plano 2, perdão, também. Vamos criar um mapa de cor, uma indicação vetorial. Então eu vou vir aqui e colocar Insert Vector. Vetor vai ser vetor 1 mesmo, o nome dele. E eu vou aplicar esses vetores, ao invés de usar o plano 1, ficaria bem poluído, eu vou usar o plano 2. E vou dar Apply. Se você fizer isso aqui, ó, dá para ter mais ou menos a ideia de como seria o seu perfil de velocidades nessa região onde tem o descolamento da camada limite. Ó, tem fluido retornando e fluido vindo do caminho principal. Professor, eu gostaria de ver uma animação, mas como secundário. Eu gostaria de ver uma animação desse perfil marchando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Não tem problema. Você pode vir aqui, ó, em Animation, então Tools, Animation, clica no plano 1, muda para o máximo de slope que você puder, o máximo, 600 frames, acho que tá bom, e dá Play. Né? E aí ele vai mostrando para você, só que eu não quero ver o plano 1 não, quero ver o plano 2. Né? Plano 2. Ele vai mostrando para você o que vai acontecendo com esse seu suposto perfil de velocidades à medida com que ele avança ou retrocede na direção X. Eu posso, como isso aqui é dinâmico, se a sua máquina for relativamente boa, né, você consegue ir acompanhando o perfil. Na garganta, aquele alto pra caramba, convergiu, né? Então agora vai ser o sentido que a gente está acostumado. Da borda para frente, ele vai convergir na média velocidade alta pra caramba, expandiu inversão de fluxo e à medida com que eu me afasto na direção X, ele vai desenvolvendo o perfil, né? Então o perfil de velocidades vai mudando conforme a gente marcha na direção X. Aí. Muito bonito isso, né? Essa é a nossa suposta primeira simulação aí com uma geometria variável. O que eu vou querer que vocês façam, isso é importante.
No Moodle tem uma atividade para vocês construírem um bocal exatamente ou muito parecido com esse, com algumas medidas diferentes e com condições de contorno diferentes. Ou seja, vou mexer na velocidade, vou mexer no diâmetro de garganta e no diâmetro de saída. E em virtude disso, você vai gerar uma outra geometria. E eu quero que você gere essa nova geometria e gere um relatório para mim. Só que esse relatório é um relatório muito simples. É o que você fez aqui. Então, por exemplo, deixa marcado, obviamente, é o que você fez com a nova condição geométrica. Tá? Então, deixa marcado, por exemplo, o plano indicando pressão. Tá? Não precisa deixar vetor nenhum, só o plano indicando pressão. Uma câmera bem bonitinha com um negócio com um mapa de cor indicando pressão. E como é que você vai gerar esse relatório? Moleza. Você vai vir aqui ó, em File, Report e Report Templates. Vai usar esse Generic Report para gerar esse elemento e vai dar Load. Quando você fizer isso, ele vai aparecer aqui para você, ó, Report. Você vai deixar marcado todas as opções, certo? Vai dar um duplo clique em Generic Report Figure. Tá vendo que não dá para ver nada nesse Generic Report Figure? Então você vai marcar ali ó, o contour que estava indicando pressão, botar uma câmera bem bonitinha aqui, ó, para mim, só para eu poder enxergar o mapa de cor. E como você está com um duplo clique em Generic Report, você vai dar Apply. Aí ele vai gravar essa fotografia aqui. Aí você fala, o que ele está fazendo? Simples. Dá um duplo clique em Report e vai em Refresh Preview. Então ele vai gerar um relatório daquilo que você fez. Com os novos diâmetros, com tudo novo, né? E aí ele mostra, etc. Tá? E isso você vai me encaminhar no Moodle. Só que calma, antes de fazer isso, você vai vir aqui na página de título, vai colocar aqui parte 1, ou o nome que eu estiver indicando lá no Moodle, que seria o projeto parte 1. Os autores, então vocês podem fazer isso em grupo, tá? Então o grupo, o número de integrantes está indicado no Moodle também. Eu vou colocar 2 integrantes random aqui, vai ser, sei lá, J1 e J2, são os 2 integrantes do grupo dos senhores. E não só isso, você vai clicar com o botão direito em Report, vai em Insert Comment. O nome vai ser comentário 1 mesmo, tá? Nesse comentário você vai colocar aqui, sei lá, informações. Você vai colocar seu nome completo, o nome de todos os integrantes, o número e a turma. Para todos os integrantes do seu grupo, nome, número e turma, e qual é a sua condição de dimensão, em função da tabela que está disponível no Moodle. Então eu estou usando um diâmetro de garganta, que é a dimensão 1 igual a tanto, a dimensão 2 igual a tanto e a dimensão 3 igual a tanto, tá? Dimensão 1, se eu não me engano, era velocidade, depois diâmetro de saída e diâmetro de garganta. Agora tem que dar uma olhadinha lá no Moodle, vocês fazem essa verificação. Fiz isso, perfeito. Você terminou de fazer isso, botão direito e Refresh Preview. E aí ele vai colocar aqui, ó, relatório genérico, ele devia ter atualizado e não fez. Ó, as informações estão ok, mas aqui no title page ele não fez, né? Então, sei lá, relatório parte 1, o nome dos autores que era J1 e J2. E dá Apply, Refresh Preview, aí ele vai fazer. Ó, parte 1, J1 e J2 são os autores, não esquece de colocar nome, número e tudo bonitinho. Aí você fala, e o que eu faço com isso para te enviar no Moodle? Sem estresse. Você vai vir aqui ó, em File, Report,
Publish. Vai salvar isso aqui em algum lugar da sua máquina, sei lá, aonde você quiser. No meu caso, aula, vou chamar isso aqui de report1.htm, que é o que ele está solicitando, né? E vou dar save. Lá na minha pasta vai ter um generic report 1 aqui, e é esse arquivo que você tem que me mandar. Desse jeito? Não. Você vai vir aqui dar um Ctrl P na página que você abriu, salva em PDF, imprime, usa uma impressora PDF, usa algum driver aí para gerar o arquivo em PDF. No caso, se você estiver usando o Windows, ele tem essa impressora padrão aqui, é Microsoft PDF Print, tá? Imprime em PDF isso. Vamos dar um nome. Vou voltar lá para a minha pasta que é aulas ANSYS. Aqui vai ter o Generic Report, vamos chamar isso aqui de, sei lá, relatório parte 1. E aí você salva ele. Antes de enviar no Moodle esse relatório, verifica se saiu bonitinho com o título e etc. E verifica também se está lá no final da página as informações com nome, número, quem que é os autores do documento e submete isso no Moodle, tá legal? E é isso aqui que a gente vai usar, uma das condições que a gente vai usar para compor a nota do projetinho de vocês que teria que ser feito esse semestre, tá bom? Então, para cada nova geometria que eu for fazendo de simulações, você vai gerando condições novas na medida com que eu vou fazendo esses pedidos lá no Moodle para vocês, tá bom? Senhores, that's all, folks. Tudo de bom para vocês e nos vemos na próxima aula. Desculpem aí o tempo, porque ficou muito grande esse vídeo, mas é o que eu posso fazer.